Olá, graça e paz. Eu quero deixar com você uma das promessas mais maravilhosas que nós encontramos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Graça é favor que nós não merecemos. É Deus fazendo por nós o que nós não merecemos. É Deus nos tratando de uma forma totalmente contrária ao que nós merecemos. Nós merecemos a rejeição de Deus por causa do nosso pecado, mas Ele nos recebe com amor, Ele nos recebe por graça. E o texto que eu acabei de ler, ele diz que o nosso pecado ele é abundante. Ele diz, onde abundou o pecado, quer dizer, o pecado ele é grande na nossa vida, ele abunda na nossa vida, e é isso que nos torna indignos diante de Deus, porque Deus é um Deus santo. Mas a boa notícia é que o texto diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Que a graça de Deus, o favor não merecido de Deus, é maior do que o nosso pecado. O pecado é abundante e a graça ela é superabundante. De maneira então que a graça de Deus ela é suficiente para cobrir os nossos pecados, já que ela é maior do que o pecado. Por exemplo, vamos pensar nesse pequeno objeto aqui, né? A minha mão ela é bem maior do que esse pequeno objeto. Então a minha mão ela é suficiente para cobrir esse pequeno objeto. Você olha, né, e você não vê nada, né? Você vê apenas a minha mão, você não vê esse pequeno objeto aqui, porque ele está totalmente coberto pela minha mão. E é isso que a graça de Deus faz. Como ela é superabundante, como ela é maior do que o nosso pecado, ela cobre o nosso pecado. E como é que Deus pode fazer isso? Deus faz isso porque Ele pagou pelos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, Ele assumiu a nossa culpa e Ele sofreu a nossa condenação. De modo então que Deus ele é justo, né, quando Ele cobre os nossos pecados, quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus, que lá na cruz Ele pagou pelos nossos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo também, aqui em Romanos capítulo 5, mas no versículo 1, ele diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. O que significa ser justificado? É ser declarado justo. Deus nos declara justo. É desta maneira que Deus nos vê hoje, como se nós nunca tivéssemos pecado. Nós somos pecadores? Somos. Mas como através de Jesus Deus cobre o nosso pecado, quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, o que Ele vê é a justiça de Jesus, porque quando Jesus morreu no nosso lugar, Ele ficou com a nossa culpa e transferiu para nós a sua justiça. Houve uma troca, Ele carregou nossos pecados e transferiu para nós a sua justiça, de modo que quando Deus olha para nós, o que Ele vê é a justiça de Jesus e assim Ele nos declara justos, como se nós jamais tivéssemos pecado, né? Essa é a boa notícia que eu quero deixar para você hoje, onde abundou o seu pecado, superabundou a graça de Deus, desde que você confie em Jesus para a sua salvação. Que Deus te abençoe. Amém.